Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre 10 quadrinhos que eu gostaria que fossem republicados aqui no Brasil. Bora lá! Então nesse vídeo eu vou falar sobre quadrinhos que não são publicados no Brasil há muito tempo e que eu acho que merecem serem republicados, e também eu vou separar eles por editoras. Começando aqui pela Marvel, e começando com uma saga que é a saga do Clone, que eu sei que tem muita gente que não gosta dessa saga, diz que ela é confusa, não é muito boa e tal. Mas eu tenho muito interesse nela, e nos Estados Unidos foram lançados 4 ônibus que abrangem toda essa saga. Mas eu particularmente não gosto muito do formato ônibus, além de ser muito caro e ele é difícil de ler e tal. Mas eu prefiro uma edição, na verdade são 12 edições lançadas na Itália pela Panini, lá da Itália, que a Panini também é a editora que cuida da Marvel aqui no Brasil. Então acho que seria uma boa ideia trazer essas 12 edições italianas aqui para o Brasil. Seguindo também com Homem-Aranha, é a minissérie, a maxi-série na verdade, chamada Homem-Aranha Crise de Identidade, que nos Estados Unidos saiu originalmente lá em Spider-Man 90 a 92, Peter Parker da Espetacular Spider-Man 256 a 258, The Sensational Spider-Man 26 a 28 e The Amazing Spider-Man 433 a 436. E no Brasil só saiu lá pela editora Abril em 4 edições, 2 do selo A Teia do Aranha e uma da linha O Homem-Aranha, das mensais. E é uma saga em que, da maxi-série na verdade, em que o Duende Verde, o Norman Osborn, ele voltou lá na saga do Clone, e aí agora ele incrimina o Homem-Aranha, pondo provas de que ele matou um inocente. E aí o Homem-Aranha ele tem que... O Peter ele não pode mais se vestir como Homem-Aranha porque botaram um preço pela cabeça dele. E aí agora ele cria 4 novas identidades para poder desvendar esse mistério. Também com Homem-Aranha temos o Homem-Aranha 2099. E como que é o Homem-Aranha 2099? Outra linha dos anos 90 foi o universo alternativo chamado Marvel 2099, que a Marvel criou lá nos anos 90, imaginando como seriam os seus heróis no ano de 2099. Aí tem o Homem-Aranha 2099, que é o que eu botei aqui na lista, mas também tem outros. E esse Homem-Aranha 2099, se eu não me engano, ele saiu inteiro pelas mensaizinhas, os formatinhos da Abril, lá nos anos 90. E só foi republicado uma única vez as 10 primeiras histórias originais em um encadernado que a Panini trouxe lá em 2013. Seguindo por mais Homem-Aranha, prometo que vai ser o último Homem-Aranha da lista, que é o Homem-Aranha Ultimate. Outro universo alternativo da Marvel foi o universo Ultimate, em que foi criado um novo Homem-Aranha com uma origem um pouco diferente, e foi escrito pelo Brian Michael Bendis. E saiu lá em mensais, Homem-Aranha Ultimate, Universo Ultimate, lá no começo dos anos 2000, e só saiu encadernado aqui no Brasil 2 vezes. Foram 2 encadernados pela editora Salvat, lá naquela coleção de capa preta. Uma com a origem do Homem-Aranha Ultimate e outra com a morte dele. Para quem não sabe, depois da morte do Homem-Aranha Ultimate,
o Brian Michael Bendis ele cria o Miles Morales, que está sendo republicado em capa cartão agora. E o último item da Marvel não é Homem-Aranha, é o Punho de Ferro, outro personagem que eu gosto bastante, e mais especificamente a fase do John Byrne dele, que essa fase ela saiu lá pela editora Block primeiramente, e depois saiu em Super Aventuras Marvel da Abril. E essa fase foi republicada recentemente, parte dessa fase, pela editora Panini, aqui na coleção histórica Marvel Paladinos Marvel número 11. Só que como a coleção histórica Marvel foi cancelada, infelizmente, aí teve que parar antes de republicar tudo, que é uma pena. Não sei se a Panini vai republicar isso aqui tão cedo, mas eu gostaria bastante. Agora indo para DC Comics, pessoal, que é uma editora que eu estou descobrindo e lendo só agora com Flash. Eu estou lendo bastante as origens dos super-heróis. Só que tem a origem do super-herói que eu me interesso muito, que é o Lanterna Verde, e a origem dele, chamada Amanhecer Esmeralda e Amanhecer Esmeralda 2, foi lançada lá em 91 e em 92, se eu não me engano, pela editora Abril, e só saiu uma vez aqui no Brasil por essa editora. Eu gostaria muito que a origem desse herói fosse republicada, mesmo que agora tenha os Novos 52, e que essa origem do Lanterna Verde é a pós-crise. Outro personagem que eu tô lendo agora é o Flash, e uma grande fase do Flash que definiu e criou várias coisas do conceito e da mitologia do personagem foi a fase do Mark Waid. O Mark Waid ficou anos na revista do Flash e criou vários conceitos, como por exemplo a força de aceleração, criou vários vilões clássicos do personagem, e tudo isso com o Flash Wally West. E aí saiu em mensalzinha do Flash pela Abril, só que depois disso, e nem foi a fase inteira, foi só parte dela. E nos Estados Unidos, toda essa fase do Flash do Mark Waid foi compilada do Homem-Aranha do Stan Lee e Steve Ditko, que está sendo lançado agora. E por falar em Stan Lee, você sabia que o Stan Lee já fez versões alternativas dos personagens da DC? Isso mesmo, ele foi convidado pelo editor-chefe da DC da época e fez toda essa linha chamada Just Imagine Stan Lee's DC Comics, que é Imagine a DC de Stan Lee. E aí ele recriava o Superman, o Aquaman, o Lanterna Verde, tudo de um jeito mais diferente e próprio dele mesmo. E só foi publicado aqui no Brasil alguns desses títulos pela editora Abril. E eu gostaria que fosse relançado aqui no Brasil, talvez em um ônibus que tem nos Estados Unidos, que eu fui pesquisar e é a única edição encadernada gringa que tem sobre isso. Não sei se algum dia vai sair aqui no Brasil, mas eu gostaria bastante. Agora indo para os quadrinhos da Disney, pessoal. Um dos meus patos favoritos é o Peninha, e aqui no Brasil em 2016, se não me engano, foi lançado um encadernado bem grande pela editora Abril, chamado Peninha por seus criadores, que tem todas as histórias do Peninha escritas pelos criadores do Peninha, como o próprio nome já diz. E a ideia é que seriam 2 volumes, só que eles só lançaram o primeiro e o segundo não foi lançado porque a editora Abril faliu. Eu falei um pouco sobre isso aqui neste vídeo aqui que está aparecendo. E aí agora a Panini é quem cuida dos encadernados, capa dura, mais luxuosos da Disney. E eu imagino que seria legal que a Panini republicasse o primeiro volume e publicasse um segundo também para fechar essa coleção. E agora, pessoal,
o último item da lista é um item bem inusitado, podemos dizer, que é este mangá aqui, o Super 11, que foi o primeiro mangá que eu já li em minha vida, e eu gostava bastante desse mangá. Eu não tenho todas as edições que saíram do Super 11 aqui no Brasil, só tenho algumas, mas é um mangá realmente bem divertido, é um mangá sobre futebol. E no momento certo, talvez ano que vem, na Copa do Mundo, talvez pudesse ser republicado pela editora JBC nesse formato de papel jornal e capa magazine mesmo, ou então uma versão mais luxuosa, quem sabe. E eu acho que eu sou um dos poucos que anseiam por uma republicação dele. Mas é isso, esse foi o último item da lista. O que você achou dessa lista que eu fiz? Você tiraria algum desses itens? Colocaria outro? Comenta aí quadrinhos que você gostaria que fossem republicados, porque talvez eu possa fazer uma parte 2. Aliás, tem muita coisa que eu gostaria que fosse republicada no Brasil, mas eu separei só 10 para o vídeo não ficar imenso. Me segue no Instagram também, caso você não me siga lá. Caso você queira, eu posto desenhos e indicação de livros também. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!